Amada, muitas Muitíssimo tardes, boa tarde. muitíssimo buenas tardes, aqui com calor de Andalucía. Imagina. Muitos aprendizados aí, né, dona Helena, amada? Bora Não, lá, né, tentando. é impressionante, eu fico realmente, eu já te comentei isso, já comentei algumas vezes, né? Há 30 anos atrás, o mesmo clima, o mesmo tipo de local, né? Hoje eu moro numa cidade que foi Moura, que foi também colonizada pelos judeus e que hoje é totalmente cristã, né? Aham. Mas assim, tem todas essas influências e esse calor assim marroquino que tem aqui no sul da Espanha. E há 30 E anos é, atrás, no primeiro retorno de Saturno, não estava lá eu em Israel com o mesmo estilo? Impressionante, não? que caminho será esse, né? Não tenho nem ideia, fia. Tenho nem ideia. Isso deve ser coisa de Moisés. Moisés Bom, falou então assim: tá. pega o cajado e continua Hum, andando. Vai lá, né? independente do clima, vamos lá, somos Ó, capazes. a Luciana Mauros, ela tá perguntando qual das duas está mais cabeluda nesse. Boa, Luluzinho. Vamos fazer uma enquete. A Juba. Ah, A Helena ainda tem um ascendente em leão, tá na vibe, né? O meu é eu touro, tô. mas bora Eu lá. assumi. Eu não consigo, Lu, é interessante que assim eu não quero nem pentear o cabelo. Eu molho ele, faço assim, E sabe? tá Nem ótimo. toque. Não toque, porque já tem aí o controle da temperatura na pineal, né? Então aqui ninguém toque, por favor. Bom, segredo, tá, gente? Sei que vocês não vão contar pra ninguém, mas eu também só pentei quando tá molhado. É que você tem o cabelo bom, né? O meu veio bem leonino mesmo. Miau. E aí, pegando o gancho aí da nossa live, né? Trabalhar essa aceitação É, de todo o nosso ser, né, Helena? Eu acho que foi um pouco disso que veio para mim como reflexão, ainda mais para nós que somos tão mentais, assim, que a gente tem tanto elemento ar no nosso mapa, então para a gente ir para o racional é um segundo e várias possibilidades e a gente acha maravilhoso. Então, eu acho interessante a gente falar, né, sobre esse tema, porque esse sentir para a gente é muito mais subliminar, vai, porque rapidamente a gente já traz isso para o mental. Então, o que eu tenho observado nesse momento que nós estamos, até fazendo uma reflexão em relação a esse vírus, no qual, assim, uma das principais características é atingir justamente aqui o nosso centro, né? O nosso pulmão, o coração tá aqui do ladinho, né? Tá junto. uhum. Então, o que que é esse centro? Então, eu acho, assim, que é uma mensagem, pelo menos para a gente refletir, no sentido de que nós fomos tão pro mental, né? A gente se desconectou tanto desse nosso eixo, desse nosso sentir, dessa voz que verdadeiramente direciona as nossas vidas, que eu entendo que, no mínimo, esse vírus traz para a gente uma reflexão nesse sentido, que a gente precisa voltar para essa conexão, para essa voz, para essa intuição, para o nosso centro. Então, foi um pouco disso que eu comecei a pensar e passo-lhe a bola. É, a voz do coração, para mim, ela nasceu já tem alguns anos, quando eu comecei a estudar o meu próprio mapa numerológico
a questão do Uhum. 6, né? O tal do 6, da estrela de 6 pontas, que o Uau. mesmo Já triângulo que começou está para assim. cima, né? É o triângulo que Uhum. está para baixo, porque se não tem contexto, a minha mente ela não, ela acaba não funcionando, ela meio que trava. É essa parte aquariana que muita gente diz, não, é que aquário não ama, aquário não sente, é que não entende, na verdade é o não entendimento. Aham. E aí, lendo sobre tudo que vale o 6, porque, enfim, é meu caminho, eu não tenho essa letra do nome, enfim. E aí eu comecei a refletir. O que está no meu coração é o que está no meu Aham. mental. E o que está no meu mental tem que estar igual no meu coração. O que o meu coração quer? E foi aí que Sim. começou esse despertar dessa voz Uhum. interna que ela vai se manifestando. E ela vem se manifestando e ela continua comigo. Eu realmente quero dessa maneira? É assim mesmo que eu Uhum. quero? Então, tem que ter este equilíbrio para que a Essa voz do coerência, né? coração, exato, coerência, muita coerência. Fundamental ter coerência aonde eu cheguei e como eu Sim. cheguei e depois de tudo que eu passei. Porque eu honro tudo Uhum. isso junto e misturado, que é o que vai Sim. fazer com que a estrelinha ela brilhe. E aí você Perfeito. falou de um tema importante que é a questão do leão, né? E a gente está com o sol em leão. E o leão é o coração, né? É a Exato. luz, Uhum. é onde a gente brilha. E eu acho que encontrar essa criança primeiro dentro de cada um de nós, que tem um coraçãozinho e que bate de alegria. Ai, vou ver minha amiga. Oba, vou fazer uma live, eba, Que lindo. É. né? Vou, sei lá, vou entrar num curso, oba. Sei lá, as pequenas Sim. coisas que hoje, de repente, o momento ele te dá, né? Nossa, recebi um WhatsApp desse amigo que eu não sabia dele há tanto tempo. Oba, saber que ele está Sim. vivo. Cara, que legal. Saber que a pessoa está bem. Então, eu acho Sim. que é fundamental encontrar também o que vai te dando alegria no coração. Trazer Como essa nutrir alegria, isso, né, Helena? como? Como nutrir isso, né? Ah, bom, aí já precisa todo um entendimento do ser, né? Porque hoje eu posso Sim. estar de bom humor e amanhã não. Hoje eu estou super feliz que o amigo ligou e amanhã já não está ali, né? Então, nutrir Sim. isso é um exercício diário. É o alto amor. É por alto amor. Você tem ali um leão. Então, onde você tem o leão, você tem um sol também. E esse sol, ele tem que estar ali brilhando, ele tem que ter essa manifestação independente da parte externa leonina, que muita gente confunde com ego. É, E muitas exatamente. vezes não é, é um brilho pessoal e que não tem nada a ver com ego. A pessoa ela brilha porque brilha, mas ela tem essa voz do coração. Então, hoje eu também fiquei meditando sobre o assunto. Eu falei, nossa, bem quando a gente tá aqui com o sol em leão, a gente tem essa voz do coração que vai ser ativada para as coisas que dão prazer. Porque o que Sim. que é leão? Tem que ter prazer, tem que ter tesão. Se eu não tiver tesão naquilo que eu faço, sabe? Essa chama não estabelece, né? Uhum. Exato, exato. Essa chama do coração, esse centro cardíaco, onde vive a chama trina, não brilha e não imuniza. Não É, tem aí, imunidade. esse é o ponto, né, Helena? Primordial. É, eu estava pensando um pouco em relação a essa questão da voz, né, que se manifesta o tempo inteiro.
e me remeteu à época que eu comecei a fazer os atendimentos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, e nessa minha jornada foi assim que eu conheci a Helena, num grupo de essênios, enfim, e a gente se questionando como é estar neste mundo, mas não com este mundo, e aí, diante de tudo isso, a gente foi nas nossas buscas, né, Helena, e essa parceria se estabeleceu. Mas quando eu comecei a fazer os atendimentos, como eu estava super racional, vinha para mim o que? As coisas racionais. E aí, como agora, sim, vem alguns eventos que te tiram da sua zona de conforto, né? E aí você tem que se reinventar, você tem que renascer para poder as coisas surtirem efeito e você evoluir. Comecei a atender uma engenheira e nada do que eu fazia dava resultado, né? Não conseguia chegar, não envolvia, a troca não se estabelecia. Aí num belo dia eu tô indo para yoga e começa a me vir essa voz me falando uma meditação que eu devia fazer com ela. E aí eu faço minha aula de yoga assim meio desesperada para não esquecer a meditação. Chego em casa, escrevo tudo lá. Aí, quando é na outra semana, propus, né, que nós fizéssemos. E foi a primeira vez que realmente eu senti que teve essa troca. Eu senti que realmente ela se emocionou e aí ela começou a se abrir. E foi tão interessante que daí em diante, na hora que eu começo a fazer a parte prática, é a hora que eu sou essa voz, que essa voz está ali e que vai me direcionar, independente assim, porque eu adoro estudar, eu pesquiso, eu faço um monte de coisa. Na hora que as pessoas estão me contando as coisas, eu até faço aqui as minhas, né, reflexões, mas na hora que eu estou ali fazendo a parte prática, essa integralidade, né, essa voz, ela vem com toda a força e é onde eu consigo realmente ser este sol que eu vim ser. Então, eu acho que quando eu pensei em te convidar para essa live, foi a primeira live que eu convidei né, a Helena, porque geralmente a gente combina, então é você que me intima. É, eu intimo. Sai da caverna, vamos lá. E não sei, tá bom. É, sai do armário E, de de- Nárnia. e dessa vez não, né? Eu falei assim, Helena, vamos fazer uma live sobre a voz do coração? Porque era justamente isso que eu acredito e acho que isso se estabeleceu entre a gente de uma forma tão natural que no final das contas a gente não tem muito script para as coisas, né? A gente olha uma para a outra e a gente se permite, a gente se aceita e tá tudo certo. Então, quando a gente pensa em fazer as lives, é trazer para as pessoas que estão vendo aí um pouco do que a gente faz naturalmente o tempo inteiro, né? É, eu acho que a gente teve alguns aprendizados de vida juntas que Sim, fortaleceram essa integridade entre ambas. Vivenciamos momentos bons e complicados, você comigo, eu com você, enfim, né? sim. Fora Uhum. aqui da telinha, e É, esse suporte fez com que nos conhecêssemos uma outra mais verdadeiramente. E isso, de alguma maneira, é a sustentação do meu trabalho. Né? Então, para quem me sim. conhece, eu trabalho com jogo da oca, com numerologia, com tarô, mas o meu principal ensinamento vem sendo já há alguns anos a diferença do 2 para o 3, de sacerdotisa a imperatriz.
Então, quando você tem a certeza de quem é você, direitinho, olha, eu sou essa, tenho minhas Uhum. paranoias, você me aceita? Eu sou assim, mas Aí, eu sou legal. eu sou meia esquisita, né? Mas eu sou do bem. Então, quando existe essa união, a voz que sai, ela é um terceiro elemento. Então, esse é o símbolo que me descreve, que é o símbolo da Vesica Piscis, que são dois símbolos, dois círculos entrelaçados, formando um terceiro no centro. E no caso, esse daqui é a tampa do poço de Charles Sewell, em Glastonbury, onde supostamente viveu o rei Arthur, Morgana e, enfim, e o santo próprio Santo Grau. E era o símbolo de reconhecimento do cristianismo primitivo. Então, esse Sim. símbolo, Uhum. ele traz o conhecimento mais intrínseco lá do rei Salomão, lá da rainha de Sabá, lá dos essênios, né, que trabalhavam com a voz de leite, que trabalhavam os textos, que trabalhavam as energias, para que pela Sim. voz surgisse um terceiro elemento quando eles estivessem na frente de qualquer pessoa. E aí eles diziam: vá e diga que a tua fé te curou. E a fé nada mais é que o terceiro elemento, que é Shekinah. Uhum. Né? Então, essa linguagem que é do meu coração, Luciana e eu temos esse entendimento que quando a gente está junta, eu e ela, forma um terceiro elemento. Então, Sim. essa voz do coração, ela se manifesta sem julgamento, sem controle, vai e voe mais alto. Então, a gente tem aqui um código secreto que a gente não vai abrir, que já não é mais secreto, que ambas vivemos neste mundo, mas não com este mundo, que faz Sim. parte de um ensinamento essênio. Então, quando você está neste mundo, mas não com este mundo, você queria uma capa de proteção. E você Uhum. se sente mais consigo mesmo. A questão é não sair de si, né? Tá acontecendo 500 coisas no planeta nesse momento. Eu aqui da Europa, a visão ela é mais abrangente. Então, sei o que acontece na Bulgária, sei o que está acontecendo lá na Polônia, e eu falo, meu Deus, que é isso? Não, eu não estou nesse Uhum. mundo. Neste mundo eu não quero estar. Eu estou aqui escutando aonde é que este coração pode ativar os talentos dele, que são as Sim. potencialidades, os dons. Nós temos isso. Cada um de nós tem isso. Agora, se o que está embaixo não é igual ao que está em cima, não forma o terceiro elemento. Não cola. Não, É. não Não vai. há manifestação, né? Não há manifestação. Não tem essa energia que é da alegria. Porque entender o que o coração pede, estar alegre por estar fazendo o que gosta, é algo maravilhoso. E deveria ser natural, né, Helena? Mas em algum momento, às vezes eu fico pensando nisso, que nós somos bombardeadas com tantos estímulos, e que hora realmente, diante dessa onda gigantesca, a gente sabe que a gente tem que nadar ou que a gente tem que boiar nisso tudo para se manter, para se preservar, para se sentir nutrida realmente. Porque nós sabemos disso, do quanto determinadas coisas elas vêm de uma forma muito envolvente, e se você não tiver muito nesse que você falou, se você não entender muito bem quem é você nisso tudo, você vai translocadamente
Numa velocidade impressionante, efeito manada total, e é essa Matrix tão falada, né? Então, eu acho muito interessante, na hora que a gente pensa numa voz do coração, me vem muito essa questão do silêncio, do nosso silêncio interno. Então, diante de tantos estímulos, como é que a gente faz para realmente nos olharmos em todos os nossos aspectos? Como é que a gente se acolhe e aí realmente esta energia nos conecta com o que é necessário para que haja essa manifestação. Então, eu entendo muito no sentido de que esse silêncio interno é que vai fazer a diferença e que essa busca de como nós, cada um de nós faz esse movimento. Porque senão realmente fica muito desconexo as coisas e aí não tem milagre, a fé não vai, não é? Não. Eu penso muito como você, quando aqui começou, porque aqui começou um pouco antes, eu tive assim uma visão um pouco mais ampla da coisa, porque aqui, Sim, né, começamos bem confinados. E eu lembro que eu passei durante uma semana meio em estado assim catatônico, né? Acordar de manhã e dizer assim, não, isso é um filme, isso não está acontecendo, isso não é verdadeiro, né? Eu tô presa? Como assim? Porque aqui foi sim. isolamento, Uma isolamento aquariana mesmo. presa, né? Eu acho que eu já estava sendo preparada, Lu, porque Com já os certeza. últimos 3, 4 anos, já mesmo no Brasil, já estava em modo mais off. Já trabalhava em casa, já atendia em casa, saía para dar Sim, curso de final de semana, o máximo que eu fazia era dar uma volta com o cachorro. Então, parece que o corpo, ele foi, ele foi me avisando, para, vai parando, uhum, né? Para. E eu tive que parar mesmo ano passado, quando me deu a síndrome neurológica que eu tive, né? Então, sim. para e para. Não que a cabeça parou, mas tive que parar, entender o que é o descanso, entender várias coisas. Mas na semana seguinte que começou tudo isso, o meu coração me disse: este é o momento, porque vai vir uma onda gigante, é uma outra linha do tempo, é a transição planetária. Você sabe que eu tenho essa voz que conversa comigo no meu silêncio aquariano, né? E que seria o início da quinta D mesmo, né? Seriam muitos os chamados e alguns escolhidos. E eu, naquele momento, me coloquei à disposição. Foi muito rápido para mim. Eu tô aqui. O que eu tenho que fazer? De que maneira eu sirvo? E essa Uhum. foi uma voz muito do coração. Né? Muita gente diz, mas como é que você já está aí? Eu falei, não tô, eu estou servindo. Você não está entendendo. Poderia estar ali no Netflix, assistindo, estudando, né? Eu sempre estou ali estudando alguma coisa também. Mas a Uhum. necessidade do servir, ela veio mais alta. E aí foi quando aconteceu, abre aqui, faz live ali, enfim, foram surgindo as várias possibilidades internéticas. Mas porque eu Sim. escutei essa voz. E a mesma voz que em 2015, no caminho de Santiago de Compostela, me diz: os caminhos serão, as fronteiras serão fechadas e há que salvaguardar a sabedoria do caminho. Imagina. E eu dizia: eu vou morar em Santiago de Compostela? Vou ter uma Né? biblioteca, uma pousada, né? E estou aqui no sul da Espanha, do outro lado, né? Mas olha só.
Mas fazendo um está a trabalho, servir, né? fazendo um trabalho com a ferramenta que nós temos hoje, que é a internet, deixando um conhecimento gravado, porque tem muita Sim. coisa aí que está ficando gravada, e tá aí, tá. Nem eu sabia que tinha tanta coisa que estava acumulada aqui dentro. Falei, gente, é verdade. Nossa, tem isso também? Coisas que estão aí, que tá saindo, e que nada me pertence. Então, esse tesão, essa voz, esse, esse nitrogênio, essa onda expansiva interna que me alimenta, né? Você sabe do nitrogênio, sabe o que significa? Sim. Me alimenta, me dá o gás, e eu transmuto as minhas próprias frustrações, as minhas impotências na criatividade. E a Essa é a minha criatividade escuta. E a criatividade é justamente uma vertente de leão que é, né, justamente do que a gente tá falando nesse momento. E eu acho interessante também como as coisas se estabelecem no sentido de que não é do nosso jeito, Não, mas isso é mas o controle. quando a, Mas o meu né, mas jeito é quando o a gente, controle. O meu sim, jeito é e a, controle. Aquário, essa era de aquário que só está começando, ela tem que ser em plural, é nós. Nós e aí vamos. na eu acho que é um grande entendimento de que é o momento justamente para que esses talentos, para que toda essa criatividade possa vir. Porque nós sabemos que existe muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então é um momento realmente das coisas autorais, né? Então, tudo isso que você estudou, que você estabeleceu nesses anos, não vai ser, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Não vai ser a pousada, não vai ser a biblioteca, mas o conhecimento está sendo passado. Então, você Ah, está sim. estabelecendo de uma outra forma. Então, na hora que eu paro aqui e também fico nas minhas conversas, no sentido de que não é a minha pequena vontade, de que tem algo maior para ser feito e que eu me entrego completamente, vem uma paz, porque aí você entra no fluxo. E é isso. Então, eu acho que na hora que a gente está independente do que esteja acontecendo à nossa volta, na hora que a gente estabelece esse eixo, na hora que a gente entra neste fluxo, realmente as manifestações se estabelecem, e isso é maravilhoso, e é possível para todos nós. Isso que é. Sim, porque você tem uma voz externa, você tem uma voz interna, você tem as vozes dos sete pecados capitais, né? Então você tem que identificar que voz é que você escuta. Você sabe que eu tenho uma paixão gigante pelo caminho de Santiago de Compostela e tudo que ele representa, o jogo da Sim, Oca e tudo isso. E em Roncesvalles, que é o primeiro local aonde o peregrino, teoricamente, ele tem que começar o caminho dele, ele pode passar tem vários caminhos, mas teoricamente ele sim, o começa por francês, Roncesvalles. aham. Então, Uhum. então é muito normal o peregrino ele chegar em Pamplona, pegar um ônibus e ir até Roncesvalles e ali ele começa a peregrinação dele. E ali tem um monastério que a gente não pôde entrar e tem uma pequena eremita, uma igrejinha pequenininha. E ali dentro está o rei Sancho, que foi o rei de Navarra, que era aquela Aham. região da Espanha. E ele, pelo que eu entendi, ele foi um templário, pela Uhum. posição que está o corpo dele. Então, o pé esquerdo está assim meio dobradinho e a espada cruzada no corpo,
não quebrada. Então, são símbolos que marcados na pedra, Sim. né? Uhum. E, e, e a mão no coração me tocou tanto, eu não conseguia deixar de olhar a figura, né? Essa coisa do Uhum. coração leve como a pena de mate. Então, falando aqui com você, eu sinto isso. Se hoje o bicho me encontrasse, que não vai me encontrar, obviamente. Não. Ele passa direto por Andújar. Ele entra aqui nesse calor, ele passa direto, ele voa. Ele passa por cima. Exatamente. É, mas assim, me veio muito esses dias, né, meditando sobre o quanto que a vida ela é efêmera. Então eu tenho assim uma grande uma amiga, uma mestra mesmo, a Nelma Pellegrini, que foi ontem, voltou para casa do pai, né? E ontem mesmo eu fiquei meditando muito sobre isso, porque ela foi uma grande mestra, ela me ensinou muito sobre mitologia. Ela amava Uhum. mitologia. Mitologia dos celtas, então, não tinha para Uau. ninguém. Uhum. De Zeus para cima, ela sabia tudo, né? E eu meditava sobre isso ontem, e meditava sobre essa nossa live também. Ontem foi um dia delicado para mim. Uhum. E de repente eu pensei, se eu tivesse que ir hoje, o meu coração tá leve. Eu reconheço as minhas faltas. Não vou ficar mais alimentando as culpas. Eu sei aonde eu pisei na bola em cada puto momento que eu passei de saravar meu pai. Não vou ficar nessa vibe da culpa. Uhum. Mas eu procurei, desde que fui entrando em consciência, fazer o meu melhor. Então, se eu tivesse que ir amanhã, acho que eu queria ter essa mesma posição que o rei, ter esse coração leve, porque é daqui que sai a voz, é daqui que a gente tem que escutar a voz. Daqui Jesus curava, daqui os essênios curavam. Daqui é que a gente manifesta os nossos desejos, não do ego. Tem nada a ver com o ego, Exato. né? Tem a ver com aquilo que realmente a gente quer cocriar, né? Eu dou um aplauso, um beijo gigante a todos os millennials. Que essa galerinha que vem aí com 30 e tantinhos aninhos estão aí, nossa, manifestando um montão, não tem crise. No crise, tem crise nenhuma, porque eles estão aí nas plataformas, estão desenvolvendo, e é isso, a gente vai precisar deles. E em algum momento eles vão precisar desse conhecimento, do autoconhecimento, para Sim. equilibrar o nível de energia, que também vai ficando tudo no racional e na hora das relações, quem sou eu na frente do outro, porque isso é uma questão planetária, né? E Uhum. me veio muito ontem isso. Eu falei, nossa, mês de agosto, dia 13, né? Que é bem essa coisa de matar a voz do ego e escutar a voz do coração. Que bonito isso. Se a gente conseguisse todo mundo fazer esse salto de consciência juntos. É, eu entendo e principalmente eu sinto esse chamado cada vez mais profundo, essa centelha que se estabelece para cada um de nós. E eu acho que na hora que a gente começa a pensar na nossa história, pensar no nosso caminho, a gente até conversou um pouco, né, Helena, que a gente está num momento no qual nos foi permitido estar na pousada. Então, nesse momento no qual a gente precisa olhar para tudo
o que nós conseguimos, tudo que nós construímos nessa jornada e o quanto o que cada um de nós impacta no todo. Então, como é que a gente constrói esse nós? Como é que a gente vai para este ponto de entendimento que absolutamente tudo que a gente faz, a gente está neste movimento. Então, quando eu tô fazendo os caminhos, por exemplo, que eu começo a sentir que eu e a natureza, a gente é um só reverberar. Então, isso vai mexendo comigo e vai me alinhando de uma tal maneira, os nossos os sentidos, eles vão se aguçando de uma tal maneira, e essa troca, ela faz com que a gente, né, consiga mostrar, a gente consiga passar, né, para quem está em volta de cada um de nós, tudo isso que nós somos e na nossa melhor versão. Então, cada um de nós, nesse momento, como é que nesta pousada que nós estamos, a gente se permite esse descanso reparador para que o próximo passo a gente entre neste fluxo e a gente contribua para esse todo. Então, meu coração, ele sente e ele se abre, eu sinto muito esse desabrochar nesse sentido. A gente está na pousada, mas como peregrinos que todos nós somos, como é que vai ser a nossa jornada no amanhã, nesse passo? Então, viver este hoje da melhor forma, valorizando, acessando essa centelha, este templo que nós somos, para que realmente, né, o que está em cima se manifeste aqui embaixo. Então, vamos lá. Estamos São juntas. profundas, são profundas reflexões, né? Eu tenho percebido que eu mudei. Aqui a gente não tem uma vida de velha normalidade, já é aqui uma nova realidade, né? Então, por exemplo, Uhum. eu ainda não estou fazendo yoga, não estou tô fazendo alguma atividade. Aqui está fazendo muito calor, então pouco saio também. Tá. E mas assim, eu tenho me permitido algo que nunca eu me permiti, que é descansar mais. Então, Uhum. eu tenho me permitido acordar e levantar quando o meu corpo sente que precisa levantar, porque tá ok. Porque teve um desgaste, a gente não pode esquecer que esse mundo internetico, ele consome uma quantidade de vitamina B absurda. Você termina, às vezes, uma live, ou um curso, né? Tá ali. A gente tem uma tecnologia, nós Sim. ainda não somos seres artificiais, mas nós temos aqui, né, na voz que entra aqui, uma tecnologia que é artificial. Então, entrar nesse descanso, para quem não sabe, vamos dar um contexto aí. No jogo da Sim. Oca, tem a pousada, na casa 19. Então, a regra do jogo é quem cai na pousada fica uma vez sem jogar. E na pousada, normalmente eu sempre conto aquela historinha. Tem lá o peregrino, ele tá chegando ali cansado, com dor no joelho, no ombro, e ele encontra uma pousada super cheia. Um quarto só, que dorme em 40, e um banheiro com água fria. Cuidado, um banheiro para 40. Aí você tá lá, vai dormir, um ronca, um peida, enfim, tá lá. Passou a noite reclamando, acabou dormindo. Aí no dia seguinte, tá chovendo de novo.
Aí o gerente da pousada diz assim, você tem que ir. Como assim? Mas tá chovendo? Você não pode ficar. Você tem que ter resiliência, perseverança, resistência de continuar o caminho. E por algum motivo, o universo, para muitos de nós, nos deu ficar na pousada. Sim. Né? Então, uns estão aproveitando de forma proativa, outros estão reclamando, outros estão estudando, outros estão colocando os talentos para fora. Enfim, cada um de nós está colocando essa voz para fora de alguma maneira, e essa voz só tem a internet hoje. Não tem muita voz por aí. É. Tem aí o que fala a televisão, mas a Que aí televisão é é o outro mundo produto da paralelo. Matrix, é o mundo paralelo. Esse é o mundo da 3D. Aqui, nesse canal, você já está na 5D. Pelo menos é o que o nosso coração deseja. Sim, porque é na alegria. É na alegria, Sim. é ser por inteira, é uma aceitando a outra como a outra é. Não tem aqui disputa de ego. Porra, vai lá, vai mesmo. Voa alto que nem a Tô na oca, se torcida. liberta. Tô na torcida. Então, esse coração deveria ser assim, para que as relações elas pudessem ser por inteiras. E você primeiro com você mesmo, com seu coração. Sempre, né? Para que quando a sua voz fale, ela não seja só daqui. Que ela seja É. essa mistura do entendimento e do amor. Amai assim como, perdoai assim como. Então aqui é o equilíbrio da balança. Se as minhas palavras são injustas, são de acusação, né? Cada vez, ó, eu aponto um dedo, 3 voltam para mim, Uhum. né? Então, se a voz é de controle, vou fazer a DR, não dá, Qualquer coisa menos aqui, né? O coração falando. porque tem que ter essa integridade, tem que ter essa coerência, tem que ter esse, né? Ontem, no curso de numerologia, uma das perguntas foram se como que faria o nome da empresa inteiro, né? Uhum. Então, a empresa que tem no contrato social. Aí eu pensei, acho que por 2 minutos, eu falei, olha, eu já nem faço isso. Porque depois de tudo que está acontecendo, eu acho que a única coisa que você tem que dar para a pessoa é um nome, um cartão virtual para ela e um nome Uhum. legal, com logo legal, com uma cor legal. E ponto. Porque depois da queda da Zara, da Ibéria, da Victoria's Secrets, você está preocupado com o contrato social? Você acha que depois de tudo isso, você vai poder escolher uma data para registrar sua empresa na junta comercial? Gente, Que esse isso vai modelo fazer acabou. diferença, né? Não Uhum. vai fazer, vai fazer a diferença seu nome. O que ele simboliza? Porque você só tem isso. Você pode até ter a sua marca, mas o que ela simboliza? É isso. Uhum. Eu não preciso agora, neste momento, criar uma empresa, registrar. Diante de tudo que está acontecendo, precisa ter criatividade. É melhor eu entrar numa plataforma, de repente. De repente, eu tenho aqui um trabalho que eu posso me unir com outras pessoas. Tem que Deixar escutar essa mente muito aberta, né? Para que consiga muito. ouvir. Tanto que eu disse, eu mesma já não faço isso. Se alguém vier me procurar esse tipo de trabalho, do nome sim, do nome de apresentação sim, mas nome de empresa eu já não Tá. faço, porque já não é coerente. E Não essa faz é a outra sentido, né? palavra, né? Para você ter essa voz do coração, você tem que ser coerente em palavras, em ações, você tem que ser o exemplo do que você está
tá querendo manifestar. Então seria assim, Eu- absurdo. Ah, perdão. e pensando nessa questão de ser exemplo, a gente trabalhar muito essa questão do acolhimento, né, Helena? Porque, obviamente, que se a gente aponta o dedo, primeiro a gente faz esses julgamentos conosco. Então, se a gente não tem esse acolhimento, se a gente não consegue estabelecer essas trocas, né, fica bem delicado, e eu acho que a nossa energia vai estagnando. Então, cada vez mais esse lapidar-se, esse burilar-se nesse sentido, para que você permita-se deixar essas criações, né, essa voz realmente se manifestar em plenitude, porque aí você está saindo do julgamento, você se coloca como instrumento de tudo isso. Então eu entendo muito que essa voz seja nesse sentido, é um Exato. servir para que todos possam receber. Que é o que me veio, né? Eu tenho uma Uhum. voz e essa voz ela serve para quê? Para servir. É, Então, por mais que às vezes eu estou cansada, eu sou alimentada na minha pousada, me permitindo trabalhar com essa integridade, com a coerência, com o cuidado. Agora, a parte mais que eu acho que precisa também, você como terapeuta que cuida de pessoas e cuida muito bem, é uma delícia a sessão com a Luciana. Eu convido. Acho que é muito sanadora, essa é a palavra. É você saber fazer o acolhimento, não só consigo, mas com o outro. Porque tá cada sim. um vindo numa frequência, cada um tá numa estação de rádio. E ter a Ou até voz, várias ao mesmo tempo, né? e Várias ter a estações voz ao aqui mesmo tempo. interna em equilíbrio, para que quando seja falado o que seja falado, simplesmente sirva para ajudar. É muito fácil colocar a ferida no olho alheio, né? Tem a parábola de Jesus, né? De colocar algo no olho esquerdo, direito, agora eu não lembro direito. Mas acho que é muito fácil Uhum. colocar, né? Você fez isso, você tá. Não, peraí. Vamos acolher o outro também, porque assim vai desenvolvendo essa voz amorosa, que acho que é nada mais pertinente do que esse nascimento dessa era de Aquário, que é governado por Urano e Saturno. Só isso. Né? Para quem entende de Delícia, astrologia, né? né? Sabe que o amor nem com óculos cor-de-rosa, né? Como é? Como assim? Oi? Né? O amor é livre. Como livre? Não tem liberdade. Mas o amor não é livre? Não, o amor não é livre. O amor tem responsabilidade, É né? isso que eu Coisa ia ruim falar. só É vai. livre, contanto que se tenha responsabilidade. E aí, você está pronto para Então, e aí para a gente isso? tem o ano que vem essa DR entre Saturno e Urano, pai e filho. Então, e mais do que nunca, essa voz, Luciana, de pessoas como você, eu, de alguma maneira, eu não faço o seu trabalho, meu trabalho é outro, você sabe disso. Tem que ter o amor. Vai ter que vir com amor, porque senão não pega, não adianta, não cola, não vai ressoar. E Porque até o que. Hum, pegando o gancho, Helena, do um pouco que é o título dos meus livros, né? Que é Meditando com as Mandalas, é que o amor seja sempre a resposta. E aí, muitas vezes, na hora que me vêm situações, ou me vêm relatos de coisas muito que me deixam
sem norte, sem prumo, eu tento me distanciar e olhar para aquilo ali, meio que pensando, como seria isso tudo com amor? E aí tem um ajuste, né? Dá um clique ali para você conseguir não entrar naquela onda emocional para realmente ser uma ajuda. Então, muitas vezes, na hora que vem essas frequências que são tão dissonantes, eu busco esse acolhimento dessa forma. Eu tento olhar a situação e peço que eu possa ser essa inspiração, que eu possa ser essa voz, para que a pessoa realmente consiga ter esse acesso, porque as respostas estão dentro dela, né? Ela consiga acessar essas riquezas, essas preciosidades, para que elas possam seguir, para que elas possam firmar o cajado dela e cada um tem o seu caminho. A gente se acolhe, a gente se ajuda, a gente tem ali recursos, né, no atendimento, enfim, mas de qualquer forma, é como olhar para tudo isso e conseguir fazer essa, fazer essa comunicação se estabelecer da melhor forma. Então, perguntaram aqui para a gente, Helena, só para eu já te passar a bola, se hoje eu ia fazer a meditação. Então, a gente não combinou a meditação hoje, é só o nosso bate-papo para que vocês possam sentir a voz do nosso coração, que isso ressoe em cada um de vocês e quando vocês forem fazer a meditação de vocês, vocês possam ir para esse ponto de silêncio que existe em cada um de nós e que esse coração reverbere de uma tal maneira que seja a meditação mais linda da vida de vocês. Eu tenho feito todos os dias, já faz já algum tempo. Eu tenho feito a meditação da chamatrina, eu tenho aqui não sou de rituais, também, Uhum. só para falar disso, né? Mas eu tenho esse, essa energia, né? Que me acompanha, eu sinto ela como muito crística, como Sim. vejo que todos os grandes iniciados da humanidade foram iniciados com a estrela de 6 pontas tatuada no coração, com a chama trina dentro, que é a voz do eu sou, já que Deus é, Hum. né? Então, a gente não tem aqui muito tempo, mas vamos fechar os nossos olhos, já que você me passou a bola. Vamos colocar as mãos no coração, vamos sentindo a nossa respiração. E vamos pedindo ao grande universo que nos envie o raio rosa do amor incondicional, o raio dourado da sabedoria divina e o raio azul do poder de cocriar. Que as cores rosa, dourada, azul, o amor, a sabedoria e o poder de cocriar se façam presentes em nosso cardíaco, nos iluminando, nos abençoando e nos imunizando. Que possamos sentir esse cardíaco cada vez mais aberto a escutar este amor, a essa voz que vem do próprio cardíaco, que vem do próprio coração. E assim, imunizados, iluminados, nós agradecemos ao universo pela oportunidade desse ensinamento deixado por todos os mestres. Gratidão.
E é uma honra sempre estar aqui com você, com vocês também. Para mim é uma honra poder ter aí compartilhado algum pensamento, reflexão, e sempre no intuito do bem, de criar aí um novo campo de consciência. Estou super emocionada. Quando eu sinto que a energia é tão forte, a sensação que eu tenho é que não cabe em mim, então daí as lágrimas só explicando, justificando. Mas espero que vocês tenham sentido o que nós quisemos compartilhar com vocês. Espero que vossos corações tenham ouvido a voz que nos guia, né, Helena? Então, que Exato. cada um dos que puderam ou que vão assistir essa live, que todas as nossas vozes se unam para que a gente possa, nessa realidade que estamos, sermos todo este amor, que é o que realmente faz toda a diferença. E Gratidão que imensa. gratidão imensa também. E que, escutando a voz do coração e não dos 7 pecados capitais, a gente possa dar um salto de consciência, que é o tal do quântico, que tem aí todo mundo falando. Então, quando a gente acessar esse grau de que a sabedoria está dentro de nós, o amor está dentro de nós, o poder de cocriar está dentro de nós, nós podemos emanar esta luz. E o que é a luz? O que é a fé? Que Acho cada que é um isso. possa ir para este templo interior, né, Helena, e que possamos cada vez co-criar tudo isso. E aí, cada vez mais, nós estaremos neste mundo, mas não com este mundo. Então, já sabe, quando estiver na sala de jantar com a família, lembre-se de nós. Eu estou neste mundo, mas não com este mundo. Vai criando aí um mundo paralelo para não entrar no desequilíbrio entre a mente e o coração. Que a gente se desequilibra pelas vozes externas. Sabe? Muita gente falando, muita gente dando opinião, todo mundo sabe tudo. A quantidade de pessoas que sabem tudo é gigante. Amada do coração, temos 22 Obrigada. segundos. Beijo grande, beijo a todos. Espero que vocês tenham Gratidão, beijão. curtido. Beijão, fiquem com Deus. Até Se a cuidem próxima. muito. Super beijo. Você também se É, cuide, por favor. sim, amada, sou uma imperatriz.